Olá, minhas amigas e meus amigos, dando continuidade no nosso curso Aprender para Servir, Defensoria Pública Civil Andamento, no nosso módulo 1, sobre organização, rotinas e instrumentos de trabalho, vamos comentar agora o nosso primeiro subtópico, que é a respeito da planilha e funcionamento. Eu vou, para que tudo se torne mais ágil, eu vou abrir aqui para vocês e vai ser jogado na tela essa planilha que a gente trabalha. E a gente vai simular alguns casos para vocês compreenderem como funciona essa planilha, como deve ser feito o seu preenchimento. Então, gente, vamos agora falar um pouquinho dessa nossa planilha. Olha aqui na nossa tela, a gente tem aqui a nossa planilha do Google, que funciona como um Excel, e a gente vai ter aqui os nossos comandos e as orientações principais da planilha que vão permitir essa organização e a gestão dos trabalhos. Então, vamos lá, olha só. A gente tem linhas e colunas, claro. Na primeira coluna aqui, A, a gente tem processo. Nessa coluna consta o número do processo, né? Bastante intuitivo. Na segunda coluna, que chama origem, a gente tem determinados códigos. Vejam aqui no detalhamento, ó, origem 1, PJE. Quer dizer que o processo foi cadastrado na planilha porque ele entrou pelo PJE, ou seja, a demanda de serviço surgiu pelo PJE. Número 2, TEL. Quer dizer que a demanda por aquele atendimento surgiu por um contato feito por telefone. A pessoa ligou para a Defensoria Pública e quis saber, olha, eu gostaria de ter informações sobre o meu processo. E aí a gente vai colocar o número do processo da pessoa na coluna A e na coluna B que o processo entrou por TEL, telefone. 3, Zap, a mesma lógica do telefone. A pessoa fez o contato virtual, gostaria de ter informações. Então, a demanda de serviço não surgiu pelo PJE, surgiu pelo Zap. Aí escreve lá Zap. 4, atendimento presencial. Vai escrever na coluna B atendimento presencial quando a parte foi lá, bateu a porta da Defensoria Pública presencialmente e solicitou, gostaria de saber sobre o meu processo, ou mais. Olha, eu fui citado lá no meu endereço por um oficial de justiça e eu preciso saber do que se trata. Aí a pessoa sabe, porque você é ré nesse processo, a senhora foi citada, agora tem um prazo para a gente apresentar uma resposta, uma contestação. Aí vai colocar o quê? A pessoa na coluna B, atendimento presencial. E a gente vai conversar um pouquinho mais adiante que esse primeiro contato com a pessoa em relação ao processo que já está em trâmite e a pessoa foi citada, ela precisa ser habilitada. A gente vai conversar sobre isso. Aí vai ser o primeiro atendimento de atendimento presencial no quesito de habilitação. Depois, atendimento, aqui o atendimento presencial pode ser um atendimento presencial agendado ou um atendimento presencial espontâneo. Imagina que na segunda-feira a pessoa mandou o WhatsApp para você, falando, olha só, eu gostaria de saber sobre o meu processo. Foi feito o atendimento ali pelo WhatsApp. Acabou que não estava fluindo e foi mais adequado, olha, vamos agendar o seu atendimento presencial aqui para quarta-feira? Ok, combinado. Quarta-feira às 14 horas. Na planilha, o que você vai lançar? Você vai lançar o número do processo, origem, Zap, o dia, na coluna C, a data, né? A data que a pessoa mandou pela primeira vez o Zap ali, falando, gostaria desse atendimento, você vai colocar ali a data da segunda-feira e vai falar, a pessoa quis tirar dúvida no detalhamento que a gente vai falar aqui, quis tirar dúvida, tarará, e foi remarcado, foi feito um agendamento para o dia tal, para quarta-feira. Depois de uma nova linha, você vai colocar o número do processo, a data correspondente à quarta-feira e vai colocar ali atendimento presencial. Como? Agendado, atendimento presencial agendado. Olha lá, a pessoa compareceu aqui, foi feita essa e essa explicação que gerou como resultado isso e aquilo, que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, para vocês entenderem a diferença de atendimento presencial agendado e atendimento presencial espontâneo, aquele que bate lá na porta e foi ali atendido, atendimento presencial espontâneo. Não se trata de um pedido sem razão de ser. Gente, é imprescindível esses códigos, inclusive para gerar as estatísticas com perfeição sobre a quantidade de atendimentos presenciais, agendados, virtuais. Tem como a gente estabelecer através dos filtros que a planilha Google oferece para a gente depois gerar um relatório especificado. Beleza? Vejam agora a coluna D, E e F. Coluna D consta autor, a E réu e a F curadoria. A gente sabe que no processo existe autor e réu, ok? Em regra, é somente isso. Pode ter a tal da figura do terceiro interessado, que é um pouco mais raro. Por isso que eu não coloquei aqui uma coluna terceiro interessado, porque senão ia ficar muito amplo. É meio raro, né? Então, se por acaso o nosso atendimento se dá pelo autor, a gente vai escrever aqui na coluna o nome do autor completo, que
o processo, essa demanda de trabalho vinculada ao processo X, se refere à pessoa tal, que é, no caso, autor. Agora, se a nossa demanda de trabalho do processo é em relação ao réu, a gente não vai preencher nada na coluna do autor, vai preencher apenas na coluna do réu. Se a nossa atuação ocorrer pela curadoria, geralmente a curadoria está pelo polo passivo, seria ré. Mas como no PJE, que a gente vai ver daqui a pouquinho abrindo o PJE, existe atuação enquanto o perfil de representação, que é autor e réu, e o perfil da curadoria são perfis diferentes. Você tem que alterar lá no PJE para você acessar os processos da representação e os processos da curadoria. Por isso que eu lancei aqui uma coluna diferente, justamente para gerar, no momento ali dos relatórios, quantos processos da curadoria? Sendo gerado numa coluna específica, é possível fazer esse levantamento. Então, se o processo for da curadoria, você não vai preencher nada como autor e réu, e vai preencher lá na coluna F, curadoria, o nome da pessoa. Ah, mas espera aí, se a defensoria estiver em dois polos? A defensoria está pelo autor e a defensoria está pela curadoria, que a gente sabe que é um munus que é atribuído pela lei à defensoria pública o exercício da curadoria. E aí, olha, a gente tem uma situação de colidência. Um defensor vai precisar se manifestar pelo autor e outro pela curadoria. Aí vai depender. Se eu estiver pela curadoria, vocês vão vai ser lançado o nome da pessoa na curadoria. Se eu estiver pela parte autora, vai ser lançado o nome ali na parte autora. Dando continuidade, G, vara. No caso, a minha atuação se dá pela segunda vara civil. E, excepcionalmente, em razão de férias ou colidência, eu posso atuar pela primeira vara civil. Então, vai depender. O processo é da segunda ou da primeira? Aí vai colocar 2 se for segunda vara, 1 se for primeira vara. Coluna H, orientação sobre... Vamos clicar aqui na H. Orientação sobre o que precisa ser feito. Então, quem estiver fazendo a triagem vai colocar ali as orientações. Olha, é para fazer contato com a pessoa para dar ciência da sentença, enviar a sentença, explicar o conteúdo da sentença, verificar se a pessoa tem interesse ou não de recorrer, destacar que a jurisprudência, os tribunais, tem que trazer uma linguagem assim acessível, porque essa linguagem vai ser transmitida para o assistido. Então não pode trazer assim, por exemplo, a jurisprudência está consolidada no sentido da descaracterização de dano moral. Não dá, né, gente? Assustou, né? Então, assim, a jurisprudência, ou seja, os tribunais, têm o entendimento de que não caracteriza dano moral nessa situação. Se por acaso for feito o recurso, o processo vai demorar para terminar, que é o tal do trânsito em julgado, uma linguagem técnica. E aí aquela outra parte que você ganhou no processo vai ter que esperar o final para poder ser executada. A pessoa às vezes ganha um dano moral, um dano material, mas não ganhou um dano moral. E aquele dano moral estava um pouco forçado, a gente sabe que não vai ganhar. Geralmente, quando a gente está... se não fosse uma pessoa beneficiária da gratuidade, teria aquela coisa, olha, os honorários podem ser majorados, aumentados lá no tribunal. Então, tem certeza que quer recorrer? Mas aqui tem o beneplácito da gratuidade. Existe a suspensão da exigibilidade dos honorários. Então, assim, isso não é um argumento que vai sensibilizar muitas vezes a pessoa a recorrer ou não. Então, você tem que trazer ali alguns aspectos para saber se vai recorrer ou não. O defensor está obrigado a recorrer quando a pessoa fala, eu quero recorrer. Não. Existe lá na nossa resolução a respeito de atendimento ao público algumas hipóteses que a gente pode sim recusar, inclusive fazer o recurso. Mas, eventualmente, você pode se embasar numa certidão de que a pessoa não quis recorrer para você simplesmente lançar o ciente sem recurso. Está aí uma outra utilidade, mega importância da tal da certidão de atendimento. Porque imagina a pessoa, um mês depois, fala, não, eu queria recorrer, e o defensor lançou lá ciência sem recurso, eu tive prejuízo. Opa, peraí, olha a certidão aqui de atendimento. Foi explicada a sentença, foi enviada, a senhora falou que não tinha interesse em recorrer, está documentada no processo, está documentado lá no PJE. Então, a medida de cautela é importante. Voltando aqui. I, prazo de ciência. Aqui a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo quando a gente estiver falando da atuação do estagiário nível médio, porque ao estagiário nível médio é dada a tarefa de preencher essa planilha em relação aos processos que chegam pelo PJE. Em relação às demandas de trabalho surgidas pelo PJE, é o estagiário que vai lançar aqui nessa planilha. Então, esse prazo de ciência da coluna I e o prazo fatal da coluna J é algo que o estagiário vai fazer o lançamento. Mas é importante a gente dar uma pincelada aqui, e quando a gente abrir o PJE, vocês vão poder vislumbrar isso direitinho. Prazo de ciência é o seguinte, gente, o processo entrou hoje na Defensoria Pública.
O prazo dado é de 10 dias. A gente sabe que são 10 dias úteis. Processo civil, 10 dias úteis. Existe um mecanismo no PJE que é a tal da ciência automática, a ciência manual. Se o processo chega hoje, que é uma lupazinha que fica vermelha lá, se o processo chega hoje e eu clico naquela lupa, pronto, houve a ciência manual. Os 10 dias úteis começam a correr dali do dia seguinte, a partir de amanhã, se amanhã for dia útil. E pronto, tem uns 10 dias. Se por acaso eu der a ciência manual, o sistema já vai calcular, a partir de amanhã, sendo o primeiro dia útil, quando que dá os 10 dias úteis e já lança lá o prazo fatal. É aquele prazo mesmo, que se passar, preclusão temporal. Eu trabalho de uma forma em que eu não clico na lupa, para eu poder ganhar esses 10 dias, porque existe a tal, como eu expliquei, a tal da ciência automática. O que é a ciência automática? Se o defensor não clicar na lupa no prazo de 10 dias, no 10º dia, há a tal da ciência automática. A lupa, automaticamente, ela é como se fosse o sistema clicasse na lupa. E aí o prazo de 10 dias vai começar, o prazo do ato processual em si vai começar após esses 10 dias de ciência automática. Se o prazo fosse 30 dias, correriam esses 10 dias. Esses 10 dias é para todo o ato. Seja prazo de 5 dias, 10 dias, 30 dias, não importa. Passou esses 10 dias de ciência automática, começa o prazo específico dado. Então, quando o estagiário lança o prazo na coluna I, que é o prazo de ciência, ele não sabe qual é o prazo fatal. Porque precisa passar os 10 dias para a ciência automática e depois disso é que vai ocorrer o cômputo automático pelo sistema do prazo fatal. Por isso que a orientação ao estagiário é: o processo entrou ontem, eu estou lançando hoje, coloco ali na coluna B, na coluna C, a data de entrada no PJE, a data de ontem, tudo bem? Coloco ali as orientações que constam do expediente, que é o extrato da intimação. Olha só, data de ontem entrou, o prazo aqui dado é de 10 dias, né? De 30 dias, coloca essa informação. Aí, qual é o pedido? Ele vai contar 11 dias seguidos. Quando passar 11 dias, digamos que seja o dia 3. Quando for lá no dia 14, ele vai olhar os processos que entraram no dia 3 para trás, porque em relação a esses processos já passaram 10 dias corridos, a ciência automática são 10 dias corridos, os prazos são dias úteis. Então, ele vai olhar, opa, dia 14, então quer dizer que o processo que entrou no dia 3, 2, 1, 30 do mês anterior, esse já aconteceu a ciência automática. Aí ele vai entrar no PJE, o PJE já vai ter calculado o prazo final, prazo fatal, aí nesse momento ele vai preencher a coluna J, que é o prazo fatal, que é esse que a gente tem que tremer as bases, porque é um prazo que, perdendo, pode ter um grande prejuízo processual, a tal da preclusão temporal. Então vamos lá. Coluna K é o resultado. Então, olha, se na coluna H foi feitas as orientações, fazer contato com a pessoa para passar essa e essa orientação, na coluna K vai colocar. Eu peço para colocar a data, por exemplo, dia 3 de abril de 2024, por exemplo. Aí a pessoa coloca, 3 de dezembro de 2024. Aí a pessoa coloca ali entre parênteses. Digamos que a atendente, a membro de equipe, chama Maria. Coloca entre parênteses Maria. 2 pontos. Para eu saber que foi a Maria que está dando esse recado. Foi feito contato com a parte, ela falou que não tem interesse em recorrer, certidão e manifestação já juntada no PJE. Pronto. De maneira objetiva, mas contemplando todos os aspectos que foram pedidos na orientação. Então não é para escrever lá na orientação, porque senão vai virar um conteúdo, é para colocar ali no resultado. No resultado é o campo que vai responder o que for pedido lá na coluna H, ok? Coluna L, responsável. Responsável é dentro dessa tarefa de delegação, de atribuição de tarefas. Então esse processo aqui, eu fiz a triagem no caso, coloquei as orientações ali na coluna H, na coluna K eu deixei em branco, porque vai depender das providências que forem cumpridas. Lá na coluna L eu vou passar esse processo para Maria, que é uma servidora que integra a equipe. Coloco ali Maria. É possível você atribuir cores para cada um dos servidores. Então, né, vai ficar um colorido ali na planilha. Eu, geralmente, coloco uma cor só para os servidores, que é amarelo. Né? Coloco amarelo, coloco ali Maria no exemplo. Cabe ao servidor abrir lá a planilha, né, procurar ali através da ferramenta de busca quais campos têm o seu nome, e aí pronto. Vai saber que aquela tarefa foi a ele dada. Coluna M, data de saída. Gente, data de saída, quem preenche sou eu. Quando eu despacho o processo, assinei, protocolou, eu coloco a data de saída. Então a data de saída é a data que foi despachado. O campo, agora vamos para a coluna N,
houve atendimento da parte, Zap ou presencial? Se tiver sido presencial, colocar S-pres, que quer dizer presencial. Se for virtual, colocar apenas S, que quer dizer sim. Essa ferramenta é imprescindível com o uso dos filtros geral relatório adequado. Então, houve atendimento presencial? S-prese. Não houve? S. Houve atendimento virtual? S. Não houve atendimento? N de não. Perfeito? Então, quem vai preencher? A quem, no caso desse exemplo que eu dei para a Maria. A Maria que vai saber se nesse caso foi necessário fazer um atendimento ou não. Nesse exemplo que eu dei, não era para cientificar a sentença, e ela o fez através de Zap. Então, ela vai botar S de sim na coluna N. Imagina uma situação em que a sentença foi proferida ontem, a pessoa, o assistido, ele cadastrou um login sem, ele está acompanhando lá na casa dele, viu a sentença, ele foi no dia seguinte na defensoria. Ele foi lá, olha, minha sentença foi proferida, eu queria saber se vai recorrer ou não. Então houve um atendimento, houve um comparecimento presencial espontâneo. Então nesse caso, quem tiver atendido, o processo já vai estar na planilha? Talvez sim, pela entrada como PJE. Mas a pessoa não compareceu lá, então o que vai acontecer? Vai lançar lá na planilha número do processo, na coluna B, atendimento presencial espontâneo, vai preenchendo aqueles dados conforme já explicamos, e na coluna N, o que ela vai preencher? Houve atendimento presencial? Houve atendimento? Sim, presencial. A pessoa, não importa se você agendou e a pessoa apareceu lá, ou se ela foi espontaneamente compareceu. É atendimento presencial. Então você vai colocar S-pres de presencial. Coluna O. Houve manifestação? Quer dizer o quê? Houve manifestação no processo. Houve petição juntada. Se houve, sim. Se não houve, não. Mas como assim não? Vai ter algum caso em que não há petição? Sim. Imagina a situação em que a pessoa entra em contato com a defensoria, eu queria saber por que meu processo até agora não teve sentença. A pessoa vai lá e manda um zap. Lá na coluna B, atendimento virtual. Zap, né? Ao invés de atendimento virtual, coloca zap direto. Olha, eu estou olhando aqui o seu processo já está concluso, eu vou pedir para o defensor para ele entrar em contato com a vara para pedir prioridade. Ah, tá bom. Pode continuar acompanhando o processo ou retorna a ligação para a gente daqui 30 dias, perfeito. Aí a pessoa vai lá, zap, fulana de tal, processo tal. O processo encontra concluso há 2 meses. Se for possível, pedir prioridade para a vara. Pronto. Aí coloca na cor azul, porque quando o servidor já fez a providência e vai devolver para mim, eu gosto muito de azul, né? Então pedi para todo mundo colocar de azul. Então, fica na cor azul. Então eu vou saber que eu preciso olhar e ver alguma coisa. Ah, então se teve esse atendimento, passou orientação, eu vou lá, faço contato com a vara, peço prioridade e eu mesmo registro. Pedida prioridade no dia tal. E aí, encerro. Encerramento da linha é colocar na cor cinza, quer dizer que já foi encerrado. Então aqui nessa coluna, houve manifestação? Houve manifestação no processo? Não. Eu vou colocar N de não. Eu fiz essa providência hoje, então eu coloco lá, 3/12/2024, data da saída. Houve atendimento? Sim. S ou S-prese se foi presencial ou não. Houve manifestação? Não, nesse caso. Coluna P, processo da curadoria. Aqui foi só para facilitar o filtro. Quando o processo é registrado e é preenchido o campo F com o nome da pessoa lá no curadoria, automaticamente na coluna P vai colocar S de sim. É um processo da curadoria. Então, o estagiário nível médio que cadastra os processos na planilha, quando cadastrar os processos da curadoria, já coloca S na coluna P, que se trata de um processo da curadoria. Coluna Q. Se trata de um processo de colidência, no meu caso, da primeira vara, sim, S, não, N. Existem processos de colidência, como é que é? Na segunda vara civil, são os processos da minha responsabilidade. Eu estou atuando pelo autor. Aí o réu é citado. O réu aparece lá na defensoria para ser habilitado, para a defensoria passar a representá-lo lá no polo passivo. Eu posso representar o réu? Não, gente. Colidência de interesse. Eles estão em litígio. Como é que eu vou representar A e B? Isso é, inclusive, um crime, né? Tergiversação. Não é possível. Então, o que eu faço? Encaminho para o meu substituto, que atua por colidência, que é o colega titular da primeira defensoria civil. Nesse caso, eu vou registrar isso, processo de colidência, estou atuando pela parte autora, encaminhado para o colega por colidência no dia tal, avisado por e-mail, pelo SEI,
pelo WhatsApp, eu boto esse registro, dia tal, e arrastar do expediente, que só quem faz isso é o defensor. Aí eu vou lá, arrasto o expediente como se fosse uma caixa de e-mails, com aquelas caixas especializadas, eu vou lá e arrasto para a caixa dele o processo. E aviso para ele por outro meio, né? Ali, o WhatsApp, e-mail, são os meios que a gente combinou de avisar a colidência. E encerro aquela linha com cinza. No caso, a linha H, nesse exemplo, houve atendimento? Não. O processo chegou pelo PJE. Houve manifestação? Não. O processo era da curadoria? Nesse exemplo, era pro réu. Então é não, N. Processo de colidência? Sim, é um processo de colidência. O contrário, mesma coisa na atuação da primeira vara. O colega está atuando pela primeira. O réu vai lá e é citado, procura a defensoria. Ele pode falar pelo réu? Não, ele passa para mim. Então, passando para mim, vai constar lá na caixa dos expedientes de colidência que a gente tem no nosso perfil lá do NAGE do Gama. O estagiário de nível médio vai olhar essa caixa, tanto a caixa dos processos da segunda quanto do processo da primeira por colidência, e vai lançar na planilha. E vai preencher em relação à coluna Q, S de 5, é um processo de colidência. Coluna R, processo por substituição de férias. Se por acaso eu estou substituindo férias e o processo entrou em virtude disso, são processos da primeira vara, mas estão entrando não por colidência, que aí você preencheria sim, S na coluna Q. Está entrando por motivo de férias. Então, na coluna R, você vai colocar S de sim, se for por férias, ou não. Tipo de manifestação, coluna S. Aqui, eu utilizo essa coluna apenas quando a gente tem prazos preclusivos peremptórios. Aqueles, se por acaso perder o prazo, é um prejuízo tamanho. Recursos, manifestações como réplica, contestação, recurso em baixa declaração, agravo de instrumento, apelação, embargos de execução, impugnação à penhora ou bloqueio de valores em conta bancária, eu coloco aqui o nome da manifestação. E no caso, eu vou passar para a servidora Maria. Coloquei em amarelo, lá na coluna S coloco impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária. E o prazo, né, que é importante. Aí eu pinto só a célula, que é do tipo de manifestação, para dar destaque a isso, e também a questão do prazo. Eu coloco ali em vermelho. Quando eu faço uma atualização, respondendo algo que o membro de equipe perguntou, eu atualizo em vermelho, que é como a gente pode ver aqui no nosso exemplo na linha 8. Olha lá. A servidora deu uma resposta a respeito de uma providência que foi feita e eu atualizei aqui, ó, 1/12, entre parênteses, Túlio, e passei o recado para a servidora. Dê prosseguimento desse caso, por favor, faça isso, isso e aquilo. Para facilitar, eu coloquei em vermelho para que ela se atente que houve uma atualização ali. Então, o vermelho eu utilizo para destacar. E, por fim, coluna T. São muitas colunas, né, gente? Processo termina antes do retorno de férias do responsável. Isso aqui, gente, é para a gente não correr o risco de perder prazo de forma alguma. Imagina que eu sou servidor, sou membro da equipe e entro de férias hoje. Semana passada eu recebi alguns processos. E eu não consegui terminá-los antes de eu sair de férias. O ideal é que consiga, mas pode ser que não consiga, por alguma excepcionalidade. O que vai acontecer? Antes disso, você tem que se organizar. Olha, eu tenho 10 processos na minha responsabilidade. Olha só, vou ficar de férias até o dia 15. Acontece que 5 desses processos, um prazo acaba dia 10, um acaba dia 11, um acaba dia 12. Então o que você vai fazer? Prazo termina antes do meu retorno? Sim. E aí o servidor vai complementar. O prazo termina no dia 11/12, eu retorno de férias no dia 15/12, eu passei esse caso para ser finalizado ao colega João. Essa Maria saindo de férias passou para o servidor João. Então ele vai finalizar esse caso no lugar da Maria, que ela não conseguiu antes de terminar as férias. Quando for o contrário, eles fazem uma compensação. Isso aqui é uma questão de coleguismo. Mas aqui já tem que constar as providências tomadas ativamente por todos os membros de equipe. Estagiários, residentes, voluntários e servidores. Ok? Agora, por exemplo, o caso está pendente, a pessoa saiu de férias, prazo termina antes do retorno de férias? Não. O prazo termina no dia 10 de janeiro. Eu volto de férias no dia 15/12. Então, eu terminarei quando voltar de férias. Pronto, eu vou olhar lá, não vou ficar preocupado, tá ok. Outro caso, o prazo termina antes do retorno de férias? Não. Eu volto de férias dia 15. O prazo termina dia 16. Poxa vida. Então, para evitar algum problema do prazo, porque vai ter que terminar no dia, eu passei esse caso para a servidora fulana de tal, que vai terminar. E aí, lá no campo responsável, que é a coluna L,
digamos que é a Maria, né, passando para o João. Então ela vai colocar Maria barra João. Então já sei, quando eu estiver olhando a planilha e olhar a coluna T, eu vou ver também a coluna L de responsável e ver que houve essa reorganização. Para eu saber que foi feito um recado desse para mim, tem que grifar toda a linha de azul. Aí eu vou saber que... E pintar a célula que teve atualização. No caso, qual foi a atualização feita para o servidor? Tipo de manifestação e responsável. Toda célula que for alterada, coloca de vermelho para chamar atenção. Se é para direcionar para mim, para o defensor, coloca de vermelho. Coloca de azul, toda a linha. Os campos que foram atualizados, só as células você grifa de vermelho, como aqui no caso 8. E a recíproca vale para o servidor. Se eu vou mandar algo para o servidor que estava de azul, digamos que eu tive ciente desse caso aí da questão da reorganização. O que eu vou fazer? Vou colocar de novo em amarelo e vou atualizar assim, ciente da reorganização de que agora o processo está com o João, e eu vou, lá no campo do responsável, eu vou tirar a Maria e vou deixar só o João, porque eu sei que agora eu tenho que tratar até o final do prazo com o João, ok? Então, só para finalizar, depois dessas orientações pormenorizadas de cada uma das colunas, eu vou só dar uma passada aqui na planilha para a gente conversar sobre alguns casos aplicando as orientações que a gente passou. Então, olha só, aqui na linha 31, a gente tem um caso que está em azul, ou seja, está sendo passado algum recado para o defensor, né? Então, aqui a gente observa aqui, ó, por exemplo, aqui tem o nome da responsável, a data do prazo fatal, que já está no dia, na coluna J, então 6/12, está próximo no caso, né? Aqui hoje é dia 3/12, então está próximo. Então, aqui eu fiz a orientação e foi feita a atualização. Aqui faltou uma coisinha que era o servidor aqui, o membro de equipe ter atualizado aqui no resultado. Se eu passei essa orientação no dia 12 e ela foi feita, tinha que colocar aqui, por exemplo, 3/12, manifestação juntada, isso já foi providenciado, para eu saber que realmente tudo aquilo que eu pedi na atualização do dia 2/12, houve, tá vendo? Então aqui teve um ruídozinho. Olha o exemplo aqui na linha 32. É um processo, aqui envolvendo a parte autora Ana, é uma eventual apelação, porque eu não sei se vai recorrer ou não, né? E quando eu fiz a triagem, eu não vi de pronto a necessidade de um recurso. Porque havendo necessidade de recurso, nem contato faz, já interpõe o recurso. Agora, se não há nada que eu vislumbrei de pronto, tem que ver a manifestação da parte. Então vejam aqui, eu botei já tipo de manifestação, eventual recurso de apelação, o prazo fatal já está aqui, dia 11 de fevereiro, e aqui, ó, verificar se cabe apelação, passei as orientações aqui para o servidor e coloquei o nome do servidor. E vejam que eu grifei de vermelho o tipo de apelação e o prazo, que já é fatal, 11 de fevereiro, para prestar atenção, que é um caso aqui importante. Então, quando eu bato o olho e vejo essas células vermelho na coluna S, que é o tipo de manifestação, e na coluna J, eu já fico esperto. Opa, aqui é um caso importante. Olha na linha 40, que é um caso em que o José é réu, e aqui é uma eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o credor já entrou com cumprimento de sentença, o José é o devedor, e ele pode apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença. Vejam que ainda não passou os 10 dias, porque a coluna J não foi preenchida, né? Aqui só está aquela de ciência automática. Ou se preencheu, se já passou, a estagiária ainda não atualizou, porque essa é uma das atribuições da estagiária de nível médio, fazer essa atualização. Grifado na linha, a célula S, eventual impugnação de cumprimento de sentença, e por enquanto o prazo da I, que é esse prazo de ciência. Ainda não é um prazo fatal, mas quando atualizar, eu já peço para migrar, colocar a I de amarelo e colocar o prazo fatal mesmo de vermelho para me chamar a atenção. Olha a linha 44, é uma contra-razões. Olha lá, tipo de manifestação contra-razões. Aqui é uma colaboradora voluntária. Eu fiz aqui, ó, combinamos para entregar até o dia 12/12. Eu atualizei aqui na coluna T, que na verdade não era para ser na T, porque a T tem um objeto específico. Eu já ter colocado na U, que não tem correlação. E a questão do prazo aqui, ainda não tem o prazo fatal, tem que ser atualizado, e por enquanto está marcado aqui o prazo de ciência. Aqui uma tarefa que eu estabeleci para estagiário nível médio, eu coloquei essa outra cor clarinha aqui. Então as atividades para ela eu passo nessa cor mais clarinha. Tem uma servidora em específico que eu atribuí a cor rosa, e aí para ela aqui eu coloquei em rosa, aqui tipo de manifestação, ó, tá vendo? Também preenche errado, ó, botei aqui o nome dela, não é. Aqui é na coluna L o nome dela, e o que é para fazer é uma apelação, então aqui aproveita até e já corrige, ó, apelação, é o tipo de recurso.
Deixa eu ver aqui se tem mais um caso interessante. Ah, aqui, gente, ó a tal da habilitação. Coluna 74. 74. A pessoa foi na defensoria através de um atendimento presencial, coluna B. Era um processo da primeira vara, então eu atuei pela colidência, por isso que na coluna Q está sim de colidência. Era um caso de habilitação pela colidência. A gente fez aqui, e eu despachei a habilitação, ou seja, a defensoria entrou no processo representando essa parte no dia 28/11. Eu coloquei aqui 28/11, houve atendimento presencial sim, S-Prese, houve manifestação sim, processo da curadoria não, é de colidência sim, foi por férias? Não, tudo preenchidinho. E acima, assim que eu faço a habilitação, eu já faço a orientação do que precisa ser feito. Fazer uma contestação, eu já adianto. Antes, o prazo da defensoria só conta quando a defensoria foi intimada por expediente, que vem lá o expediente como se fosse um e-mail enviado lá na caixa para a gente saber, e aí a estagiária vai lançar lá como linha nova na coluna. Mas eu já antecipo e já coloco ali as orientações, porque quando habilita eu já dou uma olhada no processo, já vejo o que precisa ser feito e a gente ganha mais tempo. Eu já coloco ali, fazer um embargo de execução, impugnar isso aqui, excesso de execução, não cabimento de honorários convencionais, já boto ali as orientações. Aqui já falamos disso. Os casos que estão em branco são casos que ainda não foram triados. Os casos em cinza já foram despachados. Os casos que são em amarelo são para os membros de equipe em geral. O rosa foi uma servidora específica que atribui rosa. O clarinho aqui, o meio pêssego, assim, alguma coisa, é para estagiário de nível médio. Quando um caso está em azul, é porque é alguma coisa para eu fazer. Para eu olhar alguma coisa que já foi feita, como aqui no caso da linha 137, tá de azul. Então eu tenho que ver isso, ó. Verificar se de fato a decisão estava correta com a expedição dos alvarás. Isso, na verdade, foi um recado que eu mesmo passei para mim, porque eu dei uma olhada, acho que já devia estar muito tarde, e eu coloquei essa orientação para eu poder olhar depois. Vejam que, quando vai chegando no fim do mês, eu faço umas outras abas, por exemplo, pendências do mês de outubro, porque aqui, quando eu olho o mês de outubro, já está praticamente todo despachado, ó, tá vendo? Está quase todo de cinza, tem alguns casos coloridos. Para eu não ficar aqui olhando esses casos coloridos que são em menor número, eu concentrei aqui nas pendências, peguei todos os coloridos que estão pendentes, fiz uma nova aba pendentes de outubro e coloquei aqui. Vejam que tem alguns de azul, alguns para eu olhar. Por exemplo, coluna 15 e 16 é uma contra-razões, coluna 15 é contra-razões, 16 é um agravo de instrumento. Olha o prazo, 13 de dezembro, 18/12, então tem que olhar, está chegando o prazo. E alguns outros casos que ainda estão pendentes, que precisam ser feitos, tá bom? Então é isso, a gente conversou aqui sobre a nossa planilha. No próximo bloco, a gente vai trabalhar um outro subtópico da nossa organização geral dos trabalhos. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Tchau, tchau.